Meus irmãos queridos, o nosso abraço fraterno, nosso boa noite, sendo para nós uma alegria muito grande vê-los novamente no espaço físico que esta sociedade querida se nos oferece à regional para que esta edição do Plantão Doutrinário se concretizasse. Estamos avançando hoje, praticamente na etapa quinta agora, na etapa quinta, e nós estamos trabalhando, para aqueles que estão chegando agora, esta edição do Plantão Doutrinário, as obras iluminadas do nosso querido pesquisador, escritor, uma alma nobre que habitou entre nós por 93 anos físicos, Hermínio Correia de Miranda. Um pouco esquecido no nosso movimento, mas este rincão da pátria aqui realmente o trouxe à baila e nós vamos trabalhar muito ainda em cima da proposta das mais de 40 obras que o nosso Hermínio Correia de Miranda nos presenteou, sobre assuntos extraordinários. Fundamentalmente sobre reencarnação, sobre regressão de memória, um pesquisador emérito, sem sombra de dúvida, e nós estamos trabalhando então as suas obras. Destas 40 obras, o Plantão Doutrinário se responsabilizou por trabalhar 9. Essas obras vieram intuitivamente, foi um projeto realmente a dupla face da vida, como nós vamos ver hoje, E a coisa está avançando sobremaneira, está trazendo repercussão favorável, nós estamos muito felizes. Então nós teremos 9 obras sendo trabalhadas, esta aqui é a quinta, e hoje nós vamos trabalhar as duas faces da vida, uma das obras do Hermínio. Dentro desta obra é pensado um artigo que vai dar o trabalho dos nossos 2 expositores. Nós vamos fazer a nossa prece, vamos deixar o nosso ambiente ainda mais favorável, que já está, nós estamos sendo envolvidos com ternura e carinho pelos benfeitores espirituais, mas a prece é sempre necessária, para nós nos sintonizarmos ainda melhor com a nossa proposição da noite. Unamo-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, Senhor de todos nós, que um dia nos lança no espaço e no tempo simples e ignorante. E a nossa proposição, já que temos como herança dons divinos do vosso magnânimo coração, atingir a plenitude relativa. Despertamos agora nesta existência fundamental para todos nós. E o nosso coração se enche de esperança, porque poderemos, em breve tempo, equacionar sombra e luz, equívocos na retaguarda, por ignorância, por rebeldia e assemelhados, mas que agora, sem sombra de dúvida, deveremos enfatizar todas as possibilidades ético-morais para repor as coisas nos seus devidos lugares e acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa a nossa proposição nesta noite, Senhor, como através dos vossos mensageiros celestes, inspira os nossos condutores para que a mensagem guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Como nós já tínhamos falado, estamos avançando então para a etapa quinta do plantão, e o livro será trabalhado as duas faces da vida e uma questão que vai bater do início e do fim. A psicologia profunda é uma alternativa filosófica à psicologia acadêmica, Estão conosco nesta noite, para a nossa alegria muito realmente acentuada, a nossa querida professora doutora Ariana Carvalho e o nosso querido professor, também mestre, o nosso querido Rodrigo Veronese. Umas pequenas linhas sobre eles, para que nós nos situemos melhor. Ariana Rodrigues da Silva Carvalho vinculou-se à doutrina espírita em 2000. Expositora, coordenadora de seminários, grupos de estudo e exposições doutrinárias, tanto da nossa CEPAL quanto da nossa regional. Enfermeira, doutora, mestre especialista em cardiologia, atuando como docente vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, campus de Cascavel. Rodrigo Marcelo Veronese vinculou-se com a doutrina espírita em 2010.
expositor, coordenador de seminários, grupos de estudos e exposições doutrinárias tanto da CEPAL quanto da nossa regional. Cirurgião dentista com mestrado na área de cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial, professor universitário. Com muita honra, então, nós vamos ser conduzidos por essas duas criaturas que moram nos nossos corações. Vamos ouvi-lo, em primeira parte, o nosso Rodrigo, né? Uma boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, conversando um pouquinho sobre essa doutrina bendita e esse ensinamento que é tão grandioso para todos nós. Eu confesso que quando nos foi proposto esse tema, e eu conversei o primeiro dia com a Ariana, eu fiquei um pouquinho assustado e até ela mesma me colocou, olha o tamanho do nosso desafio. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu também, além da obra de Hermínio, peguei um outro ensinamento grandioso, que é da nossa benfeitora Joana de Ângeles, do livro Refletindo a Alma, que achei interessante, juntamente com esse outro livro, As Duas Faces da Vida, que vai nos dar uma visão um pouco mais ampla, e eu espero conseguir passar um pouquinho do que eu absorvi de todo esse ensinamento, conseguir ser um pouquinho claro em tudo isso que eu acabei analisando e trazer um pouquinho de coisas boas para cada um, que a gente espera sair daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou. Então, para introduzir um pouquinho, a gente sempre tem que entender que todos nós buscamos uma felicidade. Todos nós sempre buscamos algo melhor. Muitas vezes essa busca para a felicidade a gente caminha por alguns caminhos não são tão corretos, não são os melhores. Mas todos nós, independente de qual caminho a gente siga, buscamos essa felicidade ou uma felicidade relativa. Os caminhos equivocados muitas vezes passam desapercebidos. Então, quando a gente consegue acertar um caminho mais correto, a gente acaba tendo uma encarnação mais leve, mais suave, mais centrada dentro do ensinamento do nosso amado Cristo, e que faz com que a gente consiga ser feliz e trazer um pouco de felicidade às pessoas que nos rodeiam e que dependem um pouco de nós também. Então, pensando assim, quais são as origens das nossas ideias equivocadas? Quais são as ideias que temos que fazem com que os nossos caminhos sejam errados, que nós cometamos alguns erros, ou equívocos, melhor falando? Da onde vêm essas ideias? Da onde procede tudo isso? Será que essas ideias vêm só do meu consciente, de coisas do meu cotidiano, e todas elas são de minha responsabilidade? Será que essas ideias que são equivocadas vêm de espíritos que estão ao meu lado, que me induzem a alguns erros e eu, por anuência, acabo cometendo? E será que essas ideias também não vêm de alguns comportamentos que eu trago de outras e outras e outras encarnações, que fazem com que nessa eu ainda consiga cometer muitos erros? Então, da onde vem tudo isso? Para entender tudo isso, a gente tem que entender um pouco desse estudo dessa psicologia acadêmica e a psicologia profunda. E qual que é o vínculo de tudo isso e qual o benefício dessa psicologia profunda? O que tudo isso vem trazer para nós, que vai fazer com que isso nos ajude a ter menos ideias equivocadas e a ter essa encarnação mais saudável, algo mais simples e mais sadio, como todos nós buscamos. Então, pensando assim, a gente entende que conhecer detalhes da nossa vida sempre é útil, desde que eu consiga fazer com que esse conhecimento reflita de forma positiva para mim. Todas as vezes que eu conheço detalhes da nossa vida, positivos e negativos, principalmente negativos, dessa encarnação e encarnações que passaram, mas que eu não consigo fazer com que isso reflita de forma boa, isso não é útil. Pensando assim, a gente tem que pensar quem realmente a gente é. Quantos de nós já olharam para o espelho e já fizeram a pergunta: quem realmente eu sou?
Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo o Rodrigo com tantos anos, com tal profissão, com uma esposa, os filhos. Mas será que eu faço a pergunta, quem realmente eu sou? Porque Jesus já nos dizia que ele falava a multidões, que gerava muitas interpretações. E uma delas é que existia uma multidão dentro dele. A verdade é que dentro de nós existe uma multidão. Uma multidão que passou por muitas encarnações. Então, quem realmente eu sou? Qual é a minha face? O que eu estou refletindo e o que eu trago dentro de mim? Que eu às vezes insisto em não transparecer, que às vezes é salutar isso para mim e para as outras pessoas, mas que às vezes eu preciso fazer isso para que eu consiga iluminar as minhas sombras. Então eu devo fazer essa pergunta: quem realmente eu sou e o que eu trago dentro de mim? Pensando assim, a gente entende que mesmo no diálogo que o Mestre Jesus teve com Joana de Ângeles, que nessa oportunidade se chamava Joana de Cusa, ele dizia que sempre ela poderia iluminar os caminhos humanos, desde que ela se iluminasse. Que sempre ela poderia amar as outras pessoas, desde que ela se amasse. E tudo isso passa por um processo de individuação. Tudo isso passa por um processo de uma descoberta de quem realmente eu sou. Quem realmente é essa pessoa e o que eu trago dentro de mim, que precisa ser exteriorizado. E que a minha face e que a minha máscara não deixa que isso se mostre. Que às vezes é o que eu reflito para as pessoas, mas que não é quem realmente eu sou. Portanto, esse processo de individuação é fundamental, ele não é importante. Ele é fundamental para que nós possamos ser espíritos melhores, que é o que realmente somos. Pensando assim, Jung já nos dizia que todos nós temos muitas potencialidades, trazemos dentro de nós uma bagagem enorme de potencialidades. Potencialidades positivas, mas também coisas que não são tão positivas assim. Mas é instintivo dentro de nós, mesmo sem nós percebermos, que nós tentamos exteriorizar as melhores potencialidades que temos. Ele já nos dizia isso. Então, isso é instintivo do espírito. Isso é algo que vem porque todos nós buscamos algo melhor. Como temos Deus em nós, tentamos mostrar o que é melhor, mesmo às vezes sem perceber que estamos fazendo isso. Então, esse processo é uma luta. Esse processo é uma luta diária. Esse processo é algo que nós estamos buscando como algo que chamamos de felicidade. Como eu falei no começo, muitas vezes nós não sabemos o que é realmente essa felicidade, mas é algo que todos buscamos. É algo que todos querem, porque ninguém é masoquista, ninguém quer sofrer. E quando precisamos passar por algo que seja um sofrimento, entendemos como um aprendizado, que logo temos que passar por ele para ter o ensinamento e depois buscar essa felicidade ou a felicidade relativa. E esse esforço, ele é intransferível. Não há empréstimos de bens espirituais. Todos nós, quando nascemos, nessa encarnação ou em qualquer uma delas, estamos num estágio, numa estação berço-túmulo, que são nos emprestadas muitas coisas, todas elas transferíveis, porque tudo o que for emprestado para mim vai ser devolvido no momento da minha desencarnação. Mas os meus bens espirituais, aquilo que eu adquiri, isso eu posso levar. E esses bens espirituais, eles não são transferíveis e eu não tenho como emprestar. Essa é uma conquista que é minha, ou uma conquista que eu não vou conseguir. Então eu não tenho como pedir algo a alguém, eu preciso fazer a minha modificação.
Eu preciso fazer a minha transformação. E é isso que essa psicologia profunda tenta tanto nos ajudar quando a gente começa a entender um pouquinho, é lógico, sobre tudo isso. Que não é tão simples assim, mas é necessário. Então, todas as vezes que nós temos uma dependência de outra pessoa, nós estamos transferindo a responsabilidade. E todas as vezes que a gente faz essa transferência de responsabilidade para a pessoa que está ao nosso lado, nós não estamos adquirindo esses bens espirituais, eu não estou conseguindo fazer a minha transformação e, consequentemente, não consigo fazer esse processo de individuação, que é o que todos nós buscamos. Então, pensando em tudo isso, alguns autores vêm nos dizer alguns pontos que fazem com que a gente reflita sobre tudo isso. Esse autor, William James, diz que não existe outra causa para o fracasso humano senão a falta de fé nele mesmo. Muitas vezes nós temos muita falta de fé. Muitas vezes nós não temos força porque nós nos achamos incapazes de conseguir uma modificação ou conseguir um feito, seja ele qual for, grandioso ou pequeno. Essa é a falta de fé. E ele cita que todos os nossos fracassos estão na nossa falta de fé, na nossa falta de ter força e ter capacidade para fazer essa modificação e acreditar que nós podemos. Então, Joana vem nos trazer alguns pontos que ela diz o que precisa ser modificado. Como nós precisamos agir para que isso não aconteça. E mais ou menos por volta do ano de 1966, se insere com mais força esse ensinamento da psicologia transpessoal. Mas o que é isso? É essa visão espiritualista do ser humano. É essa visão mais profunda. É essa visão que mostra algo antes muito desconhecido, mas que faz com que a gente tenha um entendimento pleno do que nós realmente somos. E a gente só consegue fazer o entendimento pleno do que realmente somos quando conhecemos tudo. E esse conhecimento é muito grandioso, é muito grande. Não é tão restrito quanto talvez a psicologia acadêmica venha nos colocar. Então, ele vai nos liberando de certas amarras e vem nos trazer algo de muito bom. Por isso que a benfeitora vem nos dizer isso, que nesse momento ela descaracteriza, ela desvincula só o sofrimento ligado à carga genética que nós temos. Ela desvincula e vem dizer que muitos dos nossos sofrimentos passam sim pelas múltiplas vivências que nós temos. Então se abre um leque muito grande, mostrando que tudo aquilo que eu adquiri de bom e de ruim, nas múltiplas existências que eu tive, fazem com que, nesse momento, eu tenha ou alguns conflitos, ou alguns sofrimentos, ou uma vida plena. Então, aqui está a chave de tudo. Aqui está a importância enorme da visão mais espiritualista de tudo isso, mostrando que a psicologia profunda, ela não é só importante, ela é fundamental para que eu consiga entender algumas coisas. Então, ela não é uma alternativa. A gente pode dizer que ela é tudo. Ela é todo o ensinamento que nós precisamos para ter esse entendimento necessário para uma encarnação sadia, salutar e feliz. Então a gente entende que esse corpo que nós temos, ele não pode ser nem culpado por as coisas equivocadas que eu cometo, mas ele também não pode levar os méritos de tudo aquilo de bom que eu faço. Entendemos que esse corpo, ele é extremamente importante, porque ele me permite operar nessa vida, e ele é o veículo que dá condições para o que realmente eu sou, que é um espírito imortal, venha a ter esse crescimento necessário. Então, claro que deve ser dada a devida importância para ele,
o cuidado para Ele, mas entendendo que tudo que eu tenho vem do ser espiritual que eu sou, que é muito importante, que é o que é fundamental para todo esse entendimento. E isso leva a gente a começar a ter a base desse entendimento, porque se a gente não chega nesse ponto, a gente não vai conseguir andar. Se a gente não tem esse entendimento, a gente não consegue avançar, não consegue progredir. E isso faz com que a gente fique estacionado. E muitas vezes, a maioria dos conflitos param aqui, porque se eu não tenho esse entendimento, eu não consigo resolvê-los. Então isso é o primordial para que a gente consiga resolver os principais conflitos da nossa encarnação. Pensando assim, Joana fala que a tarefa da psicologia profunda não é derrubar tudo o que existiu, não é acabar com todo o ensinamento da psicologia acadêmica, mas é sim se tornar uma ponte, um elo de ligação de tudo o que foi estudado, ligando tudo isso aos abismos do quê? Do nosso inconsciente, individual e coletivo, e dos nossos arquétipos. Então, ela faz um elo de ligação. Nunca ela destrói nada, e ela simplesmente coloca algo que vai fazer com que tudo se ligue e tudo se encaixe, para que a gente entenda e consiga assim caminhar de forma mais sadia. Então ela vem colocar um pouquinho do ensinamento e que a gente deve aproveitar, que a gente deve fazer uso, porque ele é muito bom, ele é especial. E quais são os pilares desse ensinamento que ela nos traz? O que ela coloca para nós como principal dentro dessas bases desse ensinamento da psicologia profunda? Primeiro, a crença em Deus, que nós somos a criatura e que todos temos um Criador, algo maior, algo muitas vezes inexplicável por nós, mas que nos comanda, que nos dirige e que nos ama, acima de tudo. O segundo é que nós nunca vamos morrer, que não há, de forma alguma, a palavra morte quando a gente fala de espíritos imortais. Estamos numa passagem, e quando ela acabar aqui, a gente volta para a nossa verdadeira casa, que é muito bom, né? Porque a gente não precisa mais sofrer então, estamos só de visita. Estamos só em um pequeno período e logo logo a gente volta para um lugar muito bom, que é a nossa verdadeira casa. Vem nos dizer que nós temos irmãos do mundo maior e que podem ser muito vantajoso essa comunicação. Que a gente tem que fazer uso disso de forma muito positiva, que vem para nos ajudar, que vem para nos intuir de forma melhor. Vem nos dizer também que a reencarnação existe e que foi ela que fez com que realmente nós fôssemos uma multidão, que trazemos dentro de nós uma multidão. Então, eu não sou quem realmente eu acho que eu sou, e isso é extremamente importante. E vem também dizer que nós temos muitas moradas na casa do nosso Pai. Tudo isso é a base que ela coloca para que a gente comece a entender um pouquinho dessa psicologia profunda. Então Jung vinha nos dizer que a maioria dos conflitos que nós temos advinham de uma raiz religiosa. Mas muitas delas aconteciam quando a gente perdia o vínculo com a religiosidade, não com a religião, mas com a religiosidade. Que nesse momento, quando a gente perde o vínculo com essa religiosidade, nós adquirimos os maiores conflitos existenciais. Por outro lado, ele vem dizer que todas as vezes que a nossa fé for dentro de estruturas dogmáticas, de que a gente entender que a gente precise se ajoelhar muitas vezes e pedir, essa fé totalitária e muito dogmática não nos traz benefício algum. E ela sim nos traz muitos conflitos existenciais. Então seria uma outra linha desses nossos conflitos. E, por outro lado, quando a gente perde essa religiosidade e perdemos a crença em algo maior que é Deus, que é nosso Pai, independente do nome em que Ele seja dado,
independente da crença, mas quando nós acreditamos que não existe Deus e que nós somos senhores da vida, todas as vezes que o sofrimento bate à nossa porta e que nós não sabemos como resolver esse sofrimento, se criam os conflitos. Porque é nesse momento em que nós se damos conta que nós somos sim criatura e não criador. Que nós estamos limitados, extremamente limitados. Então, a descrença a um Pai que tanto nos ama, claro que vai nos colocar em um conflito extremamente grande. Então, Joana nos diz que não é importante se adotar uma religião, mas o importante é se adotar uma religiosidade, é se adotar uma busca, porque toda religião é boa, porque todas buscam a Deus. Muitas vezes equivocadamente, mas todas são boas. E eu preciso adotar, e eu preciso buscar isso, mas como eu vou buscar? Na maioria das vezes, quando eu busco algo fora, eu nunca vou achar. Então eu posso ir em milhares de templos, e eu nunca vou achar, quando eu não buscar isso dentro de mim. Essa é a verdadeira busca que nós temos que fazer. E é aqui que a gente vai encontrar. É só aqui que a gente vai encontrar tudo isso. Portanto, já foi diagnosticado que todos nós temos esse ponto de luz. Que o que é isso? É uma descoberta grandiosa que vem nos dizer que, além daquele consciente intelectual, que é muito importante, daquele consciente emocional, que é extremamente importante, nós temos o QS, que é o espiritual. Então, isso vem nos dizer que tudo, a inteligência, o pensamento, o sentimento, são todos propriedades do ser espiritual, que todos passam por um pequeno computador chamado cérebro para fazer a sua codificação. Mas todas as nossas verdadeiras propriedades emocionais, tudo o que nós somos, não está aqui. Vem até aqui e aqui é processado. E isso é extremamente importante. Esse é um ponto de luz chamado, por esses autores, de o ponto de Deus. Portanto, a gente falando tudo isso, a gente entende que não vale a pena só diagnosticar. Além de diagnosticar, a gente precisa ter um remédio, algo que realmente faça com que a gente tenha essa modificação. Então, se eu entendo que eu sou um ser que não vou morrer, se eu entendo que eu sou algo múltiplo, que eu venho de muitas encarnações, e que eu preciso descobrir quem realmente eu sou, e o que realmente está escondido dentro de mim, o que eu preciso fazer para resolver tudo isso, porque senão não vale a pena diagnosticar, se eu não tenho remédio. Então aqui ela nos coloca algumas coisas que fazem com que eu tenha esse primeiro caminho, que a primeira delas é aprender a se conhecer. Se eu conseguir fazer isso, eu vou para a segunda, que é aprender a viver, e se eu conseguir fazer isso, eu vou aprender a ser, e por conseguinte, o que é o mais importante e a chave de tudo, aprender a amar. Então, como isso funciona? Aquela frase que foi atribuída a Sócrates, mas que não é, de conhece-te a ti mesmo. Cada um é responsável por analisar quem realmente é. Esse é um esforço que é meu. Eu preciso fazer. Ninguém vai fazer por mim. Às vezes dói. Às vezes não é fácil. Mas é muito, muito necessário. Isso faz com que eu consiga começar a me conhecer. Então, Maslow vem nos dizer que nós temos as metanecessidades, que vão além do nosso ego. No livro Ação e Reação, existe uma passagem que diz que todos nós viemos para a encarnação com um objetivo primordial, que é um objetivo que vai além das nossas necessidades cotidianas, normais. Todos nós temos uma mola mestre, que é algo que nos propomos a vir e a fazer.
Todas as vezes que a gente consegue identificar essa meta-necessidade, que é o objetivo principal de eu estar aqui nesse momento, nessa encarnação, eu consigo fazer uma encarnação salutar, sadia. Todas as vezes que eu não consigo identificar qual é a minha meta principal, eu muitas vezes acabo tendo conflitos existenciais. Então é um esforço que cabe a nós tentarmos identificar qual a principal meta que eu tenho para essa encarnação, além das metas cotidianas normais. Isso é muito importante. Às vezes um pouco difícil, mas necessário. Então muitas vezes nós acreditamos que somos senhores da nossa alma, que temos o controle de tudo. Mas quando a gente acaba entrando em contato com algo como o que vem escrito aqui, a gente fala, será que isso realmente é verdade? Porque Paulo dizia que ele sabia que o bem estava nele. Ele sabia, por querer o bem estava ao alcance dele. Mas ele concluía que realizado não estava ao alcance dele. Então ele concluía que ele fazia o mal que não queria e não praticava o bem que ele queria. Ele falava que estava além do alcance dele. Todas as vezes que a gente vê isso, a gente se questiona, será que esse bem que está em mim, eu estou conseguindo praticar? Será que esse bem que está em mim está aflorando? Ou eu quero, mas eu não consigo fazer o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero? É uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias. E muito depois do seu encontro, depois que Jesus nasce no coração dele, ele vem dizer, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Nesse momento a gente deve se perguntar, quando e qual foi o momento em que Cristo nasceu em nosso coração? Ou será que esse momento ainda não aconteceu e está por acontecer? Muitas vezes eu me faço essa pergunta. Será que eu já consigo fazer o bem que eu quero? Ou às vezes eu ainda faço o mal que eu não quero? Dessa forma, a gente tem que estudar o homem como sendo um espírito imortal. Porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente faz esse estudo sem uma violência, pensando na reencarnação. Porque todas as vezes que nós temos Jesus como modelo, e é isso que deve ser feito, a gente pode entrar em um conflito. Porque ele é o modelo da perfeição e eu não consigo chegar nem perto do que ele era. Então eu não posso ter ele como modelo que eu queira atingir já. Mas uma busca, uma tentativa de todos os dias imitar as suas bênçãos e os seus ensinamentos. Isso talvez seja a chave de tudo isso. Se eu faço isso, eu começo a aprender a viver. E aprender a viver é o quê? Eu tenho que deixar de ser um mero espectador da vida e tenho que ser um protagonista. Isso quer dizer que eu tenho que comandar a minha vida. Eu sou o comandante de tudo isso. Eu sou a pessoa que conduz tudo que eu quero para mim. Eu não posso ser um espectador passivo e deixar que a encarnação passe de uma forma que eu perca essa encarnação sem fazer tudo aquilo a que eu me propus. Essa talvez seja a verdadeira chave de tudo. Eu me colocar à frente de tudo isso. Isso faz com que eu tenha o comando e eu consiga fazer tudo aquele bem que eu quero. E eu tenho que me desconectar dessas estruturas coletivas que fazem com que eu tenha muitas conveniências de acordo com as situações. Eu não posso agir de acordo com as situações. E daí eu entendo que muitas vezes, nesse próprio livro Ação e Reação, ele nos diz o quê? Que nós, às vezes, caminhamos numa inércia. O que é isso? Nós viemos de muitas encarnações cometendo o mesmo erro, porque ele é agradável. Então, todas as vezes que eu tento fazer uma modificação, eu tenho um choque. Porque eu caminho sempre em uma inércia, e ela é melhor. Mas nem tudo que é agradável é bom. E não é para ser agradável, é para ser bom.
porque eu tenho que fazer essa modificação. Então eu tenho que partir para esse processo de individuação, mudando algumas coisas, mesmo que isso não seja tão agradável. Não é para ser agradável, é para ser bom. E é o necessário, e aí eu só consigo fazer isso quando a minha moral for maior. É o que nos diz o Evangelho. Eu tenho que ter força moral para fazer essas modificações, que muitas vezes dói, mas que realmente é necessário. E se eu consigo fazer isso, eu aprendo a ser. Que faz com que eu entenda o quê? Eu deixe de ser uma pessoa espelho, refletindo tudo aquilo que é conveniente, e comece a ser realmente. Ser antes de ter. Eu sou antes de poder. Então tudo isso faz com que eu não me preocupe em ser algo que transpareça algo agradável. Eu me preocupo em ser o que realmente Jesus quer de mim. O que realmente é a moral quer que eu faça a minha modificação. Essa é realmente a modificação interna que eu preciso para o meu espírito. Porque eu sou um espírito imortal e eu preciso disso. Senão eu não consigo andar. Então eu tenho que se desidentificar de tudo o que o ego se vincula. Não que ele não seja necessário. Ele é a porta de entrada, ele é o que vai comandar tudo. Mas eu tenho que fazer um eixo de ligação com o self, que é o Deus que existe em nós. E nesse momento eu passo pelas minhas sombras e eu faço com que elas se iluminem. Então eu não tenho que esconder debaixo do tapete tudo aquilo que não é bom. Eu tenho que fazer com que aquilo que não é bom se transforme em algo bom. Eu tenho que fazer que aquilo que não é bom tenha que se encaixar de forma melhor. Isso é iluminar todas as minhas sombras. Porque todas as vezes que eu coloco as minhas sombras, todas elas embaixo do tapete, elas voltam muito maiores. Elas nos elas nos dão sustos enormes, que são os nossos principais equívocos. Não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que me iluminar. Se eu consigo fazer tudo isso, eu chego na chave de tudo, que é o amor. E amar é algo que se aprende. Todos nós temos capacidade de amar. Todos nós temos a capacidade de amar. E nós passamos por todos os estágios, como no crescimento. Possessivo, inseguro e pacificador. Mas amar principalmente os que nós temos mais dificuldade de amar. Que, como o Divaldo diz, amar quem nos ama é uma troca de carícias. Esse é fácil. Mas amar quem nós mais temos dificuldade de amar é o que é mais difícil. Mas todos nós temos essa capacidade. Se nós temos a capacidade de amar um filho, nós temos a capacidade de amar um semelhante que está ao nosso lado. Se nós temos a capacidade de amar a esposa, nós temos a capacidade de amar quem quer que seja. Nós temos o amor em nós, nós temos Deus em nós, então nós somos capazes de amar sim. E nós devemos fazer isso. Que isso seja algo que se aprenda. Que não é uma virtude que se consegue de uma hora para outra. Joana nos diz às vezes que na incapacidade de amar a Deus e ao próximo, primeiro se ame. Depois ame ao próximo e depois ame a Deus, se for uma sequência mais lógica para que isso aconteça, mas que sempre isso aconteça. Porque nós precisamos amar. Isso é o que move a nossa encarnação, é o amor. Amor a todas as pessoas. Igualmente, Jesus nunca priorizou ninguém. Deus não escolhe os seus eleitos, Deus ama a todos. Igualmente, não dá sementes melhores para serem plantadas no coração de algumas pessoas e de outras não. As sementes são as mesmas. O solo é o nosso coração. Então ela floresce de acordo com a nossa capacidade de amar. Então a gente tem que entender isso, porque todos nós somos capazes disso. Então a gente deve sempre oferecer para o próximo tudo aquilo que a gente quer para nós. Se todos nós queremos algo melhor para nós, a gente tem que oferecer isso para todas as pessoas, até porque é uma lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu ofereço, eu recebo. Eu devo oferecer sempre o meu melhor para todas as pessoas. Mesmo que ele não seja algo ainda grandioso, mas é o meu melhor. É o que eu consigo e isso sempre é positivo.
Então ela completa aqui: todas as vezes que a gente vive o amor, a gente se organiza em função do amor. E todas as vezes que a gente não vive o amor, a gente sofre a carência. E a gente se desorganiza fora dele. É a mola. É o tudo que nós precisamos. Portanto, nós precisamos entender que nós não podemos dormir o sono da carne. Porque muitos vivem dormindo o sono da carne, que achamos que estamos acordados, mas estamos realmente dormindo. Não despertamos para essa realidade. E quando vai ser esse despertamento? Quando desencarnarmos. Que a gente vai ter um choque e falar: o que eu fiz com a minha encarnação? O que eu fiz com tudo isso? Entendendo tudo isso, a gente entende que esse processo de individuação, que esse processo do autoconhecimento, que esse processo de eu entender que eu sou uma multidão e que eu tenho que me iluminar e que eu tenho que me individuar, é o maior projeto que a humanidade tem. Não existe nada maior do que isso. Esse é o maior projeto e cada um tem o seu. É isso que essa psicologia profunda vem nos mostrar. Que a gente tem que entender tudo isso, porque ela é não importante, mas fundamental para que a gente consiga ter o processo de individuação, de autoconhecimento e de felicidade. E isso é o que nos propõe Jesus. Isso é o que nos propõe o nosso mestre, o nosso guia, que tanto nos ama e que tanto nos mostra todos esses caminhos todos os dias, e que tantas vezes nós insistimos em fechar a porta para ele. Que tantas vezes nós queremos fazer barganha, que nós nos aproximamos dele todas as vezes que estamos sofrendo. E tão logo o sofrimento sai da nossa porta, nós damos as costas para ele. Não é isso que ele quer de nós. Então eu queria agradecer, essa é a parte que me cabe, e agora a Ariana vai continuar. Ah, esse amor que colabora conosco a nos entender, a entender os outros, a existência. Boa noite. É com grande satisfação e com muito amor no coração que hoje nos reunimos então para homenagear Hermínio Miranda, que trouxe muita luz ao meu coração e que espero veementemente consiga minimamente transmitir parte dessa mensagem que ele nos deixou registrado. O capítulo que nos coube é o artigo 4º, registrado então nessa obra, As Duas Faces da Vida, a psicologia, uma proposta de agenda para a reformulação de seu perfil. E aí a pergunta que nos cabe, que o Rodrigo já apresentou, se essa tal psicologia profunda é realmente uma alternativa filosófica à psicologia acadêmica. Que possamos, pois, cumprir a nossa tarefa. Então, já ao iniciar a leitura do capítulo de Hermínio Miranda, e que coincide com a época que nós também estamos vivendo, a época de transição, a época de início de um novo ano, de um novo período, ele diz, olha como é interessante, é propício o momento para que façamos análises, para que façamos questionamentos sobre a existência, sobre o ano, sobre o planeta. E aí ele comenta, eu não venho aqui trazer respostas, eu venho trocar ideias. O mundo é feito de perguntas que nos ajuda a entender o nosso dia a dia. Por mais que no momento do questionamento, muitas vezes, parece mais desorganizado, ou que quem pergunta não sabe, ao contrário. Quem pergunta está em busca de saber.
em busca de esclarecer o que conhece, para realmente perceber, notar, analisar se a prática está sendo verdadeira da melhor maneira. Então, as questões são nos trazidas desde Sócrates, que respondia um questionamento com outro questionamento, seguido de questões filosóficas: quem eu sou, de onde vim, para onde vou, quem eu estou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu papel, que parte que me cabe na criação. São perguntas que nos elucidam e que nos ajudam a analisar o nosso dia a dia. Ao terminar a leitura de Hermínio Miranda, esse capítulo que lhes apresentei, que comentei com vocês, a palavra que resumia para mim era autoconhecimento. E ele diz que essa psicologia, essa ciência, esse estudo da psique, da alma, não estava fazendo aquilo que se propunha. Não estava estudando a alma. E ele diz que a ciência que mais se aproximava da psicologia, na verdade, era a fisiologia, a matéria. Então, a psicologia, nos comentários de Hermínio Miranda, ela veio evoluindo com o tempo materialmente, evoluindo em instrumentos de análise, de avaliação. Como que é a sua qualidade de vida? Você é satisfeito com o seu trabalho? Você é satisfeito com a sua vida? Qual que é o seu nível de satisfação? A psicologia é mestre nisso e veio aprimorando objetivamente essas avaliações. Entretanto, ao identificar alguém satisfeito com o trabalho, satisfeito com a família, qualidade de vida em níveis elevados mediante um ou outro instrumento, identificava-se também, quiçá até por outro instrumento psicológico de avaliação, por exemplo, positivamente para depressão. Alguém poderia imaginar como a gente poderia explicar isso pela ciência material? Alguém que é satisfeito materialmente, mas que tem alguma coisa que a deprime. E aí, então, precisamos aproveitar a luz que se nos aproxima. Essa psicologia espírita, essa psicologia profunda, e que, como nos registros até conversávamos eu e o Rodrigo na organização das ideias, e que o pessoal dos estudos de Joana de Ângeles traz o comentário que, se fosse observar semanticamente, psicologia espírita é redundante. Vocês vão de concordar comigo. O estudo da psique, o estudo da alma, pelo espírito, pela alma. Então, não precisaria, concordam? Então, aí é só uma forma de reiterar a abordagem que vem, a partir de agora, botar luz para a gente nesses conteúdos que dantes eram vistos materialmente. Tinha a tentativa de ser explicado, mas que a matéria que eles buscavam era apenas a do corpo, e isso o limitava. É importante, mas precisa somar, porque nós não somos só espírito, não somos só corpo, nós somos um conjunto, nós somos um
espírito que possui um corpo físico. E aí, então, podemos nos basear, aproveitar, então, dessa psicologia, desse estudo da alma, desse estudo da psique. Por que vertente? Se vocês fossem escolher uma moda, um modelo a seguir, alguém quereria um modelo mediano? Eu não. Eu já quero logo que tem de melhor, não é não? E aí, então, o maior psicólogo que já existiu, que é o que nos direciona nessa iluminação, nessa nova psicologia. E aí, nesse capítulo, Jesus e Revolução, que está lá na obra Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, por meio da mediunidade de Divaldo Franco, comenta assim: quando verbaliza o que vai ao íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Há mesmo de forma inconsciente um terrível pavor para alguém desnudar-se perante de si próprio, e não menor diante de outrem. Olha a psicologia tradicional ficando limitada se for apenas pela matéria, porque eu posso tentar, por exemplo, dizer apenas o que o outro quer ouvir, que isso tem até nome: desejabilidade social. Eu respondo, eu digo para o outro aquilo que ele espera de mim, o que seria ideal para aquele momento, mas que não é o verdadeiro, que são as máscaras, que muitas vezes nos impede de identificar quem realmente eu sou. Eu passo a utilizar essa máscara por tanto tempo que eu acredito que ela seja eu. Não é? O ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando as informações à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Não tem aquela tendência de nós puxarmos o assunto para poder falar do nosso conflito? Que a gente quer generalizar os assuntos baseado nas nossas experiências individuais? E Jesus, por ser o homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava nos mistérios mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, muitas vezes, que se debatia na superfície dos efeitos sem conseguir remontar as suas causas. Quantas vezes nós nos percebemos tratando uma consequência e deixando de lado a causa? Logo mais ali adiante, nós nos depararemos com a mesma situação ou com uma situação problemática, um desafio parecido, semelhante, envolvendo a mesma temática, porque não fomos ao cerne, tratamos na superficialidade. Mas com Jesus, isso não é possível. Não dá para ser superficial com Jesus. Não dá para ser o mesmo depois que a gente conhece Jesus. Em análise pessoal, muitas vezes pensamos: será é que agora é que eu estou neurótico? Que eu fico me fazendo essas perguntas diuturnamente? Peraí, não. Dessa neurose de Jesus eu posso trazer para mais perto de mim, porque eu estou me avaliando a todo o tempo, como já nos propunha Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Assim, registrado lá em Convidados e Aceitos em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda dos mesmos autores, assim o discurso de Jesus é sempre portador de um conteúdo subjetivo,
que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade do tempo de Jesus e dos tempos futuros, estabelecida sobre as bases da percepção sensorial, do lógico e racional imediato, do concreto e do comum. A mensagem de Jesus é uma mensagem divina, é uma mensagem eterna, é uma mensagem imutável. Ela não se adapta às nossas necessidades. Ah, não, para você pode ser assim. Não, para você, não. Então, é o modelo que nós temos a seguir, porque, por ser imutável e nos trazer toda essa segurança, é o caminho mais seguro. Não corre nenhum risco de eu estar no meio do caminho. Ixi, checo lá no meu GPS espiritual. Não, não é o melhor caminho. Desfaz a rota. Como é que é? Recalcula a rota. Não tem esse problema. Com Jesus, a nossa rota é segura. E assim, o discurso de Jesus, aí então, a gente pode aproveitar, reiterando essa passagem, registrada em Mateus e Marcos, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, olha o investimento seguro que nós estamos fazendo se optarmos por Jesus. E ainda, em Convidados e Aceitos, Joana de Ângeles comenta que essas conexões vêm sendo feitas e identificadas pela pesquisa espírita, pela parapsicologia e pelas demais doutrinas de investigação da vida transpessoal. E que a psicologia já detecta a pouco em pouco essas conexões, cujas causas elas fogem ao plano apenas subjetivista, porque fundamentadas em realidades legítimas fora dos sentidos objetivos. Então, nos coloca luz, lembrando que somos seres múltiplos e que por mais que aquele episódio, daquele momento, possa não fazer sentido, eu remonto a minha ideia ao meu passado espiritual, analisando como vem sendo a minha existência. E isso tudo vai me dar uma tranquilidade íntima para aprender a me entender, a me conhecer e, naturalmente, segura de quem eu sou, como estou, o que eu preciso vencer nessa existência. Vamos, então, fazendo naturalmente, em busca do equilíbrio, essa ligação do ego com o self, em busca da individuação. Mas qual, então, a contribuição que a psicologia profunda oferece ao Evangelho de Jesus? Jesus já divulgava os seus ensinamentos por meio dos contos, das parábolas, em que os seus discípulos, alguns deles, deixaram ali registrados. E que a doutrina espírita, como terceira revelação, veio ao seu tempo colocar luz, indicando para a gente muitos dos signos, muitos dos significados daquilo que Jesus gostaria de ter nos dito, mas que para o tempo em que ele veio, nós ainda não estávamos preparados à mensagem. E aí, então, o brilhantismo que a psicologia vem nos trazer de informações com conteúdos que poucas vezes, ou poucos de nós, talvez, pudéssemos imaginar que uma passagem que antes pensávamos ter um significado físico, por exemplo, de um ensinamento, de um poder crístico, extrapole para um ensinamento moral.
Isso fica bem mais claro se pensarmos e relembrando um dos oradores espíritas, quando comenta que os ensinamentos de Jesus foram poucos, não foram muitos, e que ainda assim nós ainda não compreendemos esses ensinamentos. Então, são poucos ensinamentos com grande conteúdo, são ensinamentos concentrados e que nos permite abrir esse leque de opções do olhar que eu quero, que eu preciso ter para aquela mensagem crística naquele momento. Poderíamos citar várias parábolas, uma extremamente completa, como a do filho pródigo, a dos 2 filhos equivocados, se assim preferirem, em que precisou abrir mão, ter uma partida, passar por uma crise, perceber que aquela decisão que ele tinha tomado era completamente equivocada, se arrepender, retornar à casa do Pai, retornar a Deus. Poderíamos comentar sobre a passagem do jovem rico, do mancebo rico, que quando é convidado por Jesus, vem e segue-me. Vocês já pararam para pensar o que deve ser isso? Vem, olhando nos olhos, vem e segue-me. E o jovem rico titubeou. Não conseguiu largar dos seus bens, não seguiu Jesus. E olha a luz da psicologia profunda por meio de Amélia Rodrigues, contando detalhes da passagem para a gente. O jovem queria muito seguir Jesus. E não foi a posse da matéria que o prendeu, porque ele não era apegado. A hora que eu li isso, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, olha quanta luz, quanta informação a mais que a gente está tendo ao nosso tempo. O que o prendeu foi a vaidade. Foi a vaidade de querer vencer aquela corrida de cavalos que estava tendo com outro povo. Então ele, como ele tinha se preparado bem, ele sabia que ele ia vencer. E aí ele queria impor a sua vaidade. A vaidade e não os bens materiais. Olha, uma nova informação. Entretanto, hoje a gente vai se deter a uma passagem curtinha de Jesus, registrado em alguns dos evangelhos. Levanta-te e anda. Quando nós ouvimos essa passagem, o que vem à mente da gente? Levanta-te e anda. Que passagem do evangelho, ou o que a gente pensa que aí Jesus estava fazendo nesse momento? Levanta-te e anda. O que a gente imagina que Jesus estava fazendo nesse momento? Uma cura física. Faz sentido para vocês? Uma cura física. Então, tinham paralíticos, né, de determinadas passagens evangélicas. Desse em específico, ele estava há 38 anos aguardando ali à beira dessa piscina, dessa fonte, porque os anjos, de tempos em tempos, sacudiam essas águas. E aí, quando a água chegava até determinada pessoa, que era a pessoa, ele se curava. Só que pela deficiência física, ele nunca conseguia chegar. Então, outros eram curados, ele não. 38 anos a minha existência física nessa encarnação. É tempo parado ali à beira da piscina. E
a gente vem, por meio da psicologia profunda, entender que tem algo mais. Não é que não tenha sido uma cura física, porque Jesus, por meio da manipulação dos fluidos, pelo merecimento daquele espírito, fez então, e poderia fazê-lo, sempre que o quisesse, sempre que entendesse necessário. Todavia, quando falamos nessas curas, relembramos sempre a pergunta de Jesus àquele a quem ia ser curado. O que você gostaria? Você realmente quer ser curado? Não parece óbvio? Falávamos disso em casa, hoje, ontem. Você chega para alguém que tem uma deficiência e pergunta para ela: o que você gostaria? Mas Jesus queria saber o íntimo, o que ela realmente gostaria e se ela estava preparada para aquela mudança. E assim o foi. Sandra Della Polla comenta em uma de suas exposições, de seus seminários, que foi feito na Conferência Estadual Espírita de 2013, em Curitiba, sobre o Levanta-te e Anda. E aí ela inicia o seu raciocínio indo além da cura física. Quando diz sobre o levanta-te, o que imaginamos quando alguém fala para a gente? Levanta daí. Que nós estávamos caídos. Que não estávamos de pé. Caído não é a melhor forma para se locomover. Concordam? É possível, mas é bem mais trabalhoso. É possível. Mas aí Jesus fala para a gente: levanta. Nos indicando que é necessário a percepção, a observação, a identificação. Quem que eu sou? Quem que eu estou? O que essa situação está querendo dizer para mim? Se a minha vida, se a minha existência está como está, o que eu preciso aprender? Se fôssemos falar nessa sala, como está a nossa vida, ela não se repetiria. Não se repetiria. Por mais que temos aqui membros de uma mesma família. Porque somos indivíduos. Porque somos indivíduos. Então precisamos identificar para levantar. Tomar a decisão. Levanta. Olha a identificação, a luz, a revelação. Levanta. Vem fazer a caminhada comigo. Toma essa decisão. E aí a Ariana bate a poeira. Levanta com dificuldade, porque identificar quem ela é não é fácil. Porque olhar para dentro dá um trabalho. A gente começa a encontrar lá naqueles escaninhos mais escondidinhos coisas que a gente foi deixando, ó. Ah, não, isso aqui dá muito trabalho, põe para lá, amanhã eu vejo. E aí vão se somando, lá nos porões do inconsciente. Até que um dia, num descontrole, vem aquela informação aqui para fora, para o ego, e a gente surta. Por meio dos mais variados conflitos que poderíamos ficar aqui conversando. Entretanto, não basta decidir, levantar para seguir Jesus. Ele está convidando a gente. Levanta e anda. Levanta e anda. Ariana, você é essa pessoa. Não é essa máscara que você achava que você era. Ok, decidi, olhei para mim, vi quem eu sou. Choquei.
paralisei. Só mudei de situação. Entre caída, agachada, sentada, para de pé, levantada, decidida e estacionada. É isso que Jesus quer da gente? E a lei do progresso? Invariavelmente precisaremos progredir. Então, precisamos caminhar. Tudo bem caminhar. Vamos começar então a caminhada. Ver se alguém se reconhece. Eu decidi que eu vou fazer uma caminhada. E aí eu vou começar. Aí eu começo hoje. Nossa, trabalho, né? Não, amanhã eu também vou. A caminhada. Passa um tempo. Nossa, esse negócio de caminhar com Jesus dá um trabalho. Porque a lei dele não se adapta à minha vontade. Eu estou percebendo, né? Que a lei dele é invariável, é divina. Quer saber? Acho que eu vou dar uma estacionada. É isso que Jesus queria e que ele queria do paralítico? Levanta, anda, para ali na esquina e volta a ser paralítico? Não. Em conversa posterior, Jesus, encontrando esse paralítico que foi curado, falou para ele: olha, agora você pode ir, mas ande corretamente, não se equivoque mais. Olhe a medida educativa de Jesus. A medida educativa. E aí, quando, antes disso, esse que foi curado encontrou com outros senhores, carregando o seu leito, porque Jesus disse: toma o teu leito, levanta e anda. Eles falaram: o que você está fazendo com esse leito? Eu fui curado. Sim, mas você está carregando o leito, que não pode, é proibido. E você foi curado no dia de sábado, é proibido também. Não, não pode. Esse senhor poderia ter atendido à orientação daqueles equivocados. Mas não. O encontro dele com Jesus foi verdadeiro. E ele disse: não, eu fui curado. E o mestre me disse para eu... Ele não sabia que era Jesus, não é? Não disse mestre. Que era para eu seguir o meu caminho e não mais me equivocar. E assim precisa ser conosco. Quando nós tomarmos a nossa decisão com Jesus, ela precisa ter uma manutenção. Não adianta eu tomar a caminhada, eu decidir, eu sair a caminhada, dar os primeiros passos e já desistir. Isso não me adianta. Então eu preciso vigiar e orar, atentar, vigiar e orar, me esforçar para manter na caminhada com Jesus. E que aquele que perseverar até o fim, ele sim será salvo. Esse que perseverar até o fim. E como que eu faço para eu me manter encaminhada, para eu me manter em ação? O Rodrigo já nos apresentou, já nos relembrou de uma receita que é a da amor-terapia. O amor em movimento tem o nome de caridade. Então, como que eu me mantenho na caminhada com Jesus? Praticando a caridade. E aí, Sandra Della Polla ressalta que a caridade vem registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo em 2 momentos. Quando, no seu 13º capítulo, que fala que não sabeis a mão esquerda o que faz a direita, comenta ali, por exemplo, dos excluídos. E aí pensamos na questão 930,
de O Livro dos Espíritos, em que numa das respostas dos benfeitores a Kardec, eles deixam registrado, olha que profundo, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém pode morrer de fome. Na nossa sociedade ainda tem gente que morre de fome. O que a gente pode tirar disso? Nós ainda não seguimos, não temos uma sociedade organizada com leis do Cristo. E aí ela continua do 15º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o próprio nome, o capítulo que dá nome, né? O nome que dá ao capítulo. Fora da caridade não há salvação. Já esclarece para a gente. Não dá para a gente se salvar. Não dá para a gente se melhorar. Não dá para a gente se individuar. Não dá para a gente se manter na caminhada sem estar com o amor em movimento, que é a caridade. Mas que caridade que é essa? A gente às vezes pode ter dúvida, né? Dá um pezinho na consciência, vai ali fora, distribui uns trocados, umas roupas, caridade material. Também importante, mas não única. Relembrando também a caridade moral. E aí precisamos lembrar de que o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Será que já estamos conseguindo nos manter na caminhada? Será que já decidimos por nos levantar? Será que já estamos caminhando? Será que estamos fazendo uma boa manutenção? E sabemos que tudo tem o seu tempo e cada um ao seu tempo. Isso a gente pode ver nas nossas famílias, para aqueles de nós, né, que temos filhos pequenos. Um andou com não sei quanto tempo, o outro andou com não sei quanto tempo, não é isso? E tem como a gente falar, levanta daí e anda. Desse jeito não tem. Por quê? Cada um tem o tempinho fisiológico de amadurecimento dele. A gente também. Mas precisa ser o quanto antes. Precisa ser agora, se ainda não foi. Não podemos perder tempo. E aí, então, a vida valora na medida do esforço e do sacrifício de cada um. Então, na medida em que vamos praticando a caridade, o que vem sendo acrescentado para nos manter no caminho com Jesus é o nosso esforço. É a nossa transformação moral e aquilo que nos mantém, que nos ajuda a lutar contra as nossas más tendências, as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Dessa forma, então, apresentado uma nova visão para o levanta-te e anda, que não apenas a cura física do corpo, mas a proposta do desperta, vem comigo e se mantém nesse caminho, que é o melhor caminho. Jesus amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes abandonadas. Porque Jesus, quando olha para cada um de nós, reconhece em nós as nossas potencialidades, aquilo que há de melhor em nós. Porque é por meio dessas potencialidades que nós vamos em busca de nos melhorar nos nossos pontos mais fracos, aparando então essas arestas evolutivas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Por mais que tenha essa mensagem, o lembrete, que é para não nos equivocarmos novamente, nós temos o livre-arbítrio. E quem vai tomar a decisão vai ser cada um de nós. Ele jamais se impôs.
Ele era buscado por todos sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do realizador. Os fatores circunstanciais são-lhe campo e espaço onde agirá. É certo que beneficiados, quase todos que se lhe receberam a claridade libertadora, foram adiante, a sós, por vontade própria, por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, afabilidade e poder. Não tem como nós sermos a mesma pessoa depois de conhecermos Jesus. E aí, então, revolucionário por excelência, ele estabelecia a luta de dentro para fora. A morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. A obra geral, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, ele ia aplainando a estrada, o caminho. Os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes, os nossos próprios conflitos, as nossas próprias dificuldades, e não o que está aqui do lado de fora. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Então, o caminho, a caminhada é longa. Por isso precisamos ter perseverança, seguir essa caminhada e ir aproveitando, tendo olhos de ver as recompensas do caminhar. Nós podemos ser felizes parcialmente nessa caminhada até chegarmos à felicidade plena. Desse modo, quando alguém elege o reino de Deus, transforma-se interiormente, intentando alcançar o objetivo que tem em mente. Uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral. É aquele que vence-se a si mesmo. É a nossa maior tarefa. É a nossa maior tarefa. Entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos. Em todos os cometimentos humanos, são muitos aqueles que se encontram convidados para realizações enobrecedoras. No entanto, vestidos pela sombra, facilmente se desinteressam de prosseguir por falta da resposta compensadora aos vazios do ego, que se preocupa com entulhar-se de preocupações e de lutas pela conquista da excelência. A visão equivocada do que realmente vale a pena. E aí, como já pontuávamos, não tem como aproveitar todo esse conteúdo espiritual, desse estudo da psique, desse estudo da alma, sem a prática da caridade. Então, se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções, revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Aproveita o conteúdo que nos é oferecido. Hoje nós não podemos assumir ignorantes. Com desconhecimento, nós podemos ignorar. Eu finjo que não estou vendo, mas o conhecimento está aí para que nós possamos nos servir dele. Que façamos, pois, essa ligação com a psicologia acadêmica, com a psicologia profunda, aproveitando o melhor que cada uma tem a nos oferecer. Renasce de dentro de ti
olha para dentro de ti e reconhece quem você é verdadeiramente. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta contra você mesmo, em favor de você mesmo. Abre-te ao amor e ama, sem esperar resposta. Não está sozinho na batalha. Nunca. Com Jesus a gente nunca está sozinho. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. E na prática da caridade, ela é tão bela porque ela é possível a qualquer um de nós. E é por meio dessa prática que nós podemos nos despertar que nós somos capazes de realizar. Então, quando eu pratico o bem ao outro, eu pratico o bem a mim mesmo e vou me melhorando. Então, eu vou me tornando mais seguro à medida que vou praticando a caridade, pois me percebo capaz de assim fazê-la. Descobre-os e une-os a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Então, o progresso, a felicidade, é algo que chegará até nós, ou que nós chegaremos até eles, invariavelmente. Todos nós, um dia, seremos individuados, seremos anjos. Que possamos, pois, cumprir com a nossa tarefa, dia a dia, incessantemente, lembrando de conversar com o Pai Criador, com Jesus, esse nosso irmão tão querido, governador do planeta, para nos amparar, nos apoiar nessa manutenção no caminho com Jesus. E é nesse sentido que finalizo aqui a minha parte, a minha fala, a contribuição na parte das apresentações, com uma música que toca ao meu coração e que fala que todos um dia seremos anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade.
Mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Bem, meus queridos, este é um seminário interativo, né? Nós temos agora um tempo para conversar com os expositores, se achar que devemos, obviamente, né? Algumas questões podem ter ficado em aberto e, fundamentalmente, a gente pode trabalhar um pouco mais, inclusive, na conversa, se esta psicologia profunda, espírita, pode realmente contribuir para a psicologia acadêmica. Não é isso que nós estamos tratando? Essa foi a proposição do autor. Depois de toda essa conversa, nós vimos, né, coisas interessantes, se a gente pode realmente fazer esta ponte para iluminar, né, propor uma iluminação à psicologia convencional, onde ela não alcança as suas questões, né, porque fica muita coisa em aberto. E nós vimos, então, a possibilidade de fazer este elo, preencher essa possibilidade com a psicologia acadêmica. Portanto, está em aberto. Boa noite a todos. Quero parabenizar meus amigos aqui pela belíssima exposição e dizer que este elo, né, que a gente pretenderia introduzir na psicologia acadêmica, ele vai aos poucos. Já existem cursos que estão adotando a série psicológica da Joana de Ângeles, mas muito pouco. Como a maioria sabe, eu fiz minha segunda faculdade depois de velha. E serviço social ali em Toledo, na UniOeste. E ali pelo ano de 2008, o nosso professor de psicologia, professor da UniOeste, ele... porque a minha idade com a idade dos estudantes havia um abismo, né? 19, 20 anos contra 50 e poucos, quase 60, né? Não tinha ninguém de 30, não, era a vovó lá mesmo. Então, assim, era difícil, com a cultura que a gente tem, principalmente da espírita, aceitar. E ele jamais aceitou as coisas que nós pregamos no Espiritismo, né? A imortalidade da alma, a reencarnação, então, nem pensar. E uma vez ele pediu um trabalho, eu fiz um trabalho com base numa exposição de Raul Teixeira, e ele não aceitou.
fez eu fazer outro trabalho. Então, nós caminhamos sim, mas muito lentamente. E aqueles que já estão formados há algum tempo não aceitam. Então, eles gostam muito de Freud e quase não descobriram Jung ainda, né? Então, isso que a gente percebe, viu, Vanim, no meio acadêmico, ainda vai muito devagar. Porque o dia que eles descobrirem a série psicológica da Joana de Ângeles, vai ser um boom, vai ser um salto na humanidade, eu acredito. Realmente, Hermínio Miranda comenta nesse artigo exatamente isso. E naquele momento ele convidava para que nós espíritas então dessemos também atenção para que essa psicologia tradicional passasse realmente a ser uma psicologia, né? Um estudo da alma. E ele comenta que tivéssemos paciência, que realmente esse tempo era e está sendo gradual, tendo em vista o amadurecimento de cada um, não é? E realmente os grupos de estudo da própria série de Joana de Ângeles, ela está sendo mais concentrada agora, aos nossos tempos. Então, sempre estudou Joana de Ângeles, aí como referência da psicologia profunda. Mas nunca se estudou tanto, né, de uma forma sistematizada as suas obras. Então, vocês concordam que naquele processo socrático dos questionamentos, por que vem sendo tão lento? Então, tudo tem o seu tempo, a gente já estabelece a pergunta e a resposta, mas agora nós estamos dando atenção a algo que já estava aí para a gente há quanto tempo? Não é verdade? Se formos procurar nas universidades sobre Jung, realmente o conteúdo, que é o que aproxima mais, né, daquilo que a Joana de Ângeles nos apresenta, nos propõe, é dado em pequena parte nas universidades e muitas das vezes como disciplina optativa, ou seja, eu faço a adesão se eu quiser. Senão, eu vou ouvir falar do Jung como alguém que foi discípulo do Freud, em algum momento se desentenderam e que depois não eram mais compadres, não eram pais e filhos, eram inimigos, não é? Então, mas o que eu achei muito interessante é o amor do Hermínio pelo próprio Freud, que aí ele diz lá, o Freud já estava aceitando o obscurismo, o obscurantismo. Então, aquilo que era a doutrina realmente da alma, do espírito, ele já estava sacando, ele já estava percebendo. Só que ele ainda não, para ele era misticismo. E aí ele não pesquisava e não permitia que ninguém de seus discípulos assim o fizesse. Mas ele já estava quase aderindo a pesquisar. E aí ele fala, o Hermínio fala nesse capítulo, se Freud já estava se convencendo disso, então vamos dar nós mais atenção. Comenta também de como nós devemos utilizar esses conteúdos para que não o façamos também de forma equivocada. Então, eu, como espírita, faço, então, uma faculdade de psicologia e aí eu vou fazer doutrina espírita no meu consultório. É o mais correto? Chega alguém para mim alucinado e aí eu faço uma sessão de desobsessão no meu consultório? Não, lá não é lugar para isso. Em um seminário também, Divaldo Franco fala reiteradamente sobre esse assunto, que precisamos saber como atuar, como utilizar o conteúdo que nós temos conosco. Da mesma maneira, ele comenta que alguns psicólogos chegavam voluntariamente na Mansão do Caminho. Oi, seu Divaldo, tudo bem? Eu sou fulana de tal, eu sou psicólogo, eu sou psicóloga e gostaria de trabalhar voluntariamente aqui. Ah, pois não, seja muito bem-vindo. Aonde que é a sala que eu posso atender?
Tá, mas a senhora já tem algum conteúdo espírita? O que eu indico é que a senhora faça o estudo sistematizado da doutrina espírita. Não, mas não precisa, eu já faço consultório há não sei quantos anos. Não. Ali é o atendimento fraterno, em que todo o conteúdo da ciência tradicional, da psicologia, precisa ser adicionado à ciência dos espíritos. Então, parece óbvio, mas é um tanto quanto complexo nós organizarmos todas essas peças, não é mesmo? Seria uma colocação, não uma pergunta, seria para ti mesmo. Nessa questão do deficiente físico, que estava lá há 38 anos e tal, muitas vezes seria difícil dele aceitar levantar-se e andar, já que ele teria que se autossustentar agora. Porque ali ele estava numa situação, de uma certa forma, cômoda, né? Tinha as esmolas, era alimentado, bebia e tal. Então, muitas vezes, as pessoas estão dessa forma aqui nesse mundo, né? É melhor ter uma deficiência e não fazer nada e as pessoas terem dó e ajudarem do que, pelo próprio esforço, se sustentar. E aí, o que será que a gente podia falar nisso? Eu estava doida para falar nesse assunto. Por que será que foi bem essa pessoa aí que Jesus escolheu para realizar a cura? Ele poderia ter todas essas indicações que você comentou. Não tem mais nada falando sobre ele. Se a gente tivesse uma questão com alternativas, o que a gente marcaria? Essa pessoa aí tem essas características, que eu vou dizer que são características negativas, porque a puxa para baixo, e que logo ali ele vai tropeçar na caminhada e que pode não ter a deficiência física, mas o que é pior, tem a deficiência moral, porque não soube se sustentar após a cura? Ou será que a gente vai dizer que não, que ele estava pronto? O que a gente falaria? Por que foi esse senhor? Porque ele tinha 38 anos esperando na piscina? Por que foi ele? Eu sei. Quem que vai falar? Eu sei, porque o Espírito Crístico, se não der oportunidade para ele, ele cria a oportunidade. E naquele momento Jesus viu uma possibilidade pedagógica. E aí foi até o Vanim, o Bem Vanim, ele chamava Bem Vanim. 38 anos esperando que alguém o colocasse na piscina. Claro que isso aí é uma metáfora profunda. Trata-se da reencarnação, piscina, mergulho, essas coisinhas sutis que agora nós estamos entendendo. E o Cristo não tinha nada a ver com o cara que estava lá. Mas o Cristo é um espírito perfeito e enxerga. E ele então criou a estrutura pedagógica para nós. E além de que, quando ele diz assim, o Vanim, você quer ficar são? O Vanim, em vez de dizer sim, não, foi se queixar. Não tem ninguém que me jogue na piscina. Ficou chorando pitangas. Aí veio o veredito. 38 anos, não há karma que aguente. O cara já tinha pago, mas ele estava numa boa lá, porque alguém dava a cesta básica para ele. Está entendendo? Ele estava na boa. E aí o Cristo dá o veredito. Levanta, toma a tua cama e anda. Andar, meus queridos, é sair da inércia. É acordar para si mesmo e ver a miséria moral que nós estamos. É muito mais profundo do que nós pensamos. Então, mais ou menos, para que se tenha uma ideia do porquê que o Cristo escolheu aquele sujeito. Porque o Espírito Cristo, ele enxerga a possibilidade de uma estrutura pedagógica para nós. E não deixou passar, né? Nós é que deixamos passar a oportunidade. O que a Vânia falou, que a falta da aceitação da imortalidade da reencarnação é que faz principalmente que os consultórios estejam cheios. Porque faz com que, como médico que trata a dor, mas não vai na causa, ele trata a consequência. Então, todas as vezes que se tenta tratar aquilo que se aparece e não se aceita, que somos um ser imortal e que temos múltiplas encarnações, isso faz com que não se trate a causa e não se ache a solução.
E desse motivo faz com que todos os consultórios estejam cheios e sem a busca da real raiz e sem a solução, que não vai. Deixa eu só, porque senão vai fugir do assunto, e eu sei que eu já falei, mas num dos capítulos da obra de Amélia Rodrigues, ela dá uma sequência nessa história. Ela conta que, após Jesus ter curado muitos, Pedro disse ao povo que estava ali: agora chega, o mestre está cansado, ele já curou. Lembrando que esse paralítico entrou pelo teto, então ele não foi escolhido por Jesus. Claro. Essa é outra história. Esse aí é o da casa de Pedro. O cara que desceu do teto não tem nada a ver com o cara que estava lá na ponte de Belém. Ah, tá. Então, não, então espera lá. Então, esse não é o paralítico de Cafarnaum. Não, então. Não. O que a Sandra Della Polla comenta na exposição dela é que existem algumas passagens no Evangelho que trata de indivíduos, de sujeitos paralíticos. E que, para eles, a receita foi a mesma. Tanto para esse que na casa de Pedro entrou pelo teto, quanto para esse que estava há 38 anos esperando ali nas fontes de Betsaida, a receita foi a mesma: levanta-te e anda. E aí, então, aproveita a passagem para dizer para a gente da nossa paralisia moral, né? Mas a última questão, que nós estamos estourando o tempo. Tá, eu vou concluir. Sobre o levanta-te e anda, esse movimento é libertador, mas também não é fácil. Assim como Freud, acredito eu, que não seguiu o Jung, porque ele teria que fazer esse movimento. E essa analogia que eu queria estar fazendo. Isso. Muito bem. Pode ser que sim. O Freud tinha as suas razões no conteúdo que ele apresentou, tanto que hoje, graças a ele, a gente tem a psicanálise, e só que não era apenas aquilo, então precisava progredir, não é? Dar sequência aos ensinamentos, ao conhecimento, e que ele resolveu, de uma forma ortodoxa, que era para parar por ali, né? Então foi uma decisão individual, mas que o conteúdo que ele nos traz também é de extrema valia, não é? Lembrei agora do paralítico do velho chamado Natanael Ben Elias, não é isso? Não lembro, porque eu não faltei essa aula. Bem, minha querida, nós estamos agora já com o tempo andando, nós precisamos programar a nossa próxima etapa, e nós somos imensamente gratos ao nosso Rodrigo Veronese e à nossa Ariana, né, que nos trouxeram aí questões interessantes para que a gente vá refletir em torno dela. Mas, enfim, saiamos daqui pensando: essa psicologia espírita profunda pode iluminar a acadêmica? Pode ou não pode? Tô brincando. Às vezes o homem velho, ele reencarna em mim. Bem, meus queridos, etapa 6ª, semana que vem, imperdível também. Trata-se do nosso querido André Luiz Sandri, que é uma moça de doce, né? Nosso Aires Nogueira Júnior, que faz ponte, não é, Cleusa? Friburgo, Cascavel, que é uma coisa muito séria, né? Aires é um homem ativo, né? Profissional muito querido, e eles vão tratar de algo sublime, o mesmo espírito nobre em 3 momentos, né? Hipácia, a criatura, a filósofa, a mulher. Imagine uma mulher filósofa, né? Como é que ela conseguiu se impor? Por certo tempo, obviamente, né? Depois, no espaço e no tempo, Giordano Bruno, e mais tarde, Anne Bizan, né?
Guerrilheiros da Intolerância é o livro. Daí nós vamos entender que tem uns espíritos no cosmo que realmente vêm para perturbar, entendeu? O status quo estabelecido, e eles têm tarefa definida em relação a isso. Ensinam a pensar e não se enquadram dentro da estrutura fundamentalmente poderosa que impõe e dogmática. Então, esse espírito em 3 momentos excepcionais. Então, a síntese da proposta do André e do nosso querido Aires é a inovação do estudo da história através da regressão de memória, devassando os arquivos indeléveis da mente humana. É muito importante, realmente, muito interessante. Faz parte, esse livro, de uma série de obras que o Hermínio publicou como mecanismos secretos da história. Essa criatura, ele se fecha depois, já no avançar da idade dele, e ainda publica uma série de obras que estão saindo agora pela La Chatre. Essa semana ainda adquiri a última obra dele, e nós queremos ter todas as obras, né? Porque se trata realmente de um ser extraordinário. Segundo o nosso querido Chico, a gente ouviu de ouvido curto, ele foi a maior intelectualidade que reencarnou no movimento espírita, né? Maior pesquisador. Então nós precisamos realmente dar o seu devido valor a esta criatura, a essa personagem, a esse espírito extraordinário que é o Hermínio Miranda. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos tratar do livro Guerrilheiros da Intolerância, que estará a cargo do André Luiz e do nosso querido Aires. Meus queridos, que nós possamos regressar para casa pensando se essa psicologia espírita, que está à nossa disposição há 158 anos, que agora uniu-se à psicologia profunda, desde Maslow, Groff e outros luminares, pode iluminar ou não a academia acadêmica. Tenhamos todos um excelente final de noite. Muito obrigado e um abraço a todos.